Olá galera, beleza? Professor Ítalo Colares, professor de filosofia, e vamos resolver uma questão do Enem de 2021 sobre um filósofo que eu particularmente sou apaixonado por ele, chamado Nietzsche. Vamos para o texto. Diz o seguinte: minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é o amor fati. Nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem dos séculos dos séculos. Grave essa informação, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável, e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Galera, essa questão, ela nos pede, algo muito interessante em relação ao pensamento do Nietzsche, que é justamente uma das ideias mais nietzscheanas, que é a ideia do aprender a viver. É só você observar a fonte, o título da fonte que está esse texto, E aí é o texto de Aprender a Viver, Filosofia para Novos Tempos, Então você vai entender que o Nietzsche está trazendo aí uma ideia para a gente, de uma orientação de como a gente deve viver. Vamos para o enunciado da questão. Diz assim: essa fórmula indicada por Nietzsche, essa fórmula de aprender a viver, consiste em uma crítica. Óbvio, nós estamos falando do Nietzsche. E o Nietzsche é esse filósofo alemão que vai criticar os idealismos, que vai criticar a filosofia grega clássica, Sócrates, Platão, por exemplo, vai criticar aquela ideia da racionalidade excessiva que o iluminismo vai trazer, essa supravalorização da ciência que o iluminismo traz. Então tudo isso o Nietzsche ele vai bater de frente, tá? Ele vai questionar, ele vai criticar, porque justamente essas coisas, segundo Nietzsche, ela amarra o ser humano, ela não permite que o ser humano desenvolva-se, Ela não permite que o ser humano alcance uma perspectiva além do homem, O que o Nietzsche vai chamar de super-homem. Esse termo super-homem significa aquilo que é além do homem, além daquilo que é constituído como humanidade, Ou seja, a religião, a filosofia grega clássica, o iluminismo, disse que o homem é isso. O Nietzsche ele entende que o homem pode ser mais do que isso que essas questões foram ditas, Que o iluminismo disse, que o cristianismo disse e que a filosofia grega clássica fala. Então, as alternativas que a gente tem que prestar atenção são em relação à crítica à tradição cristã que o Nietzsche faz, beleza? E aí, lembrando que o Nietzsche vai levantar algumas críticas ao cristianismo, e entenda, não é um processo espiritualista do Nietzsche, mas é um processo social, institucional, antropológico, O Nietzsche ele entende que o cristianismo como instituição, o cristianismo como pensamento filosófico, como doutrina, como ideia, ela simplesmente restringiu o homem a uma moral do rebanho, uma moral dos escravos, impedindo que o homem vivesse uma humanidade plena, uma humanidade onde a vida valesse a pena viver em sua totalidade, em sua complexidade. Nietzsche entendia que a vida não era somente coisas boas, mas tinham fatalidades, como o amor fati aí, Lembrando esse pequeno detalhe, o amor fati é o amor do destino, Quem nunca ficou apaixonado e depois aí simplesmente teve o coração despedaçado pelo amor não correspondido, Nietzsche sabia muito bem disso, Principalmente no caso do amor que ele teve com Lu Salomé, que não foi correspondido, beleza? Então, se você já teve um amor não correspondido, Nietzsche entende, tá, galera? Nietzsche não entende. Então, qual é essa crítica que ele faz em relação ao cristianismo, à tradição cristã? Alternativa A: combate às práticas sociais de cunho afetivo. Não, gente, Nietzsche não vai bater de frente com essa questão da afetividade, pelo contrário. Nietzsche entende que a afetividade é importante para a humanidade, A afetividade está dentro do que ele vai chamar de espírito dionisíaco, Que é o espírito das paixões, que é o processo do amor, que é o do caos, do vinho, O cara é a nossa parte, digamos assim, festiva, dos prazeres, digamos assim, beleza? Que aí, do outro lado, nós vamos ter o espírito apolíneo, que é o da lógica, da razão, das questões matemáticas, dos processos mais racionalistas. E que a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Alternativa B: impede o avanço científico do contexto moderno. Gente, o Nietzsche não está falando sobre essa questão de questão científica, de ação científica, ele está pautando aí numa questão antropológica, Se você for prestar atenção, ele está falando de uma questão do ser humano, beleza?
Alternativa C. Associa os cultos pagãos à sacralização da natureza. Se não existe, a gente tem que lembrar que não existe uma relação, né, de culto pagãos com o cristianismo, né? Há um processo aí de uma separação e não é isso que o Nietzsche vai bater de frente, até mesmo porque para ele os dois estão equivocados no seu processo de perspectiva da humanidade. Alternativa D. Condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. Muita gente ficou nessa alternativa, né? Alternativa D, condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. Cuidado! Apesar do Nietzsche levar alguma crítica à questão da antiguidade clássica, mas a tradição cristã não condenava a antiguidade clássica. É só lembrarmos de Santo Agostinho, que cristianiza o pensamento de Platão, e Santo Tomás de Aquino, que cristianiza o pensamento de Aristóteles. Então a alternativa que nos resta, a alternativa é: consagra a realização humana ao campo do transcendental. Ou seja, para o Nietzsche, a crítica que ele vai levantar à tradição cristã é justamente porque joga essa humanidade não para o agora, mas sempre para uma transcendentalidade, para algo que vai vir posteriori, né? Para algo que vai vir no devir, no futuro incerto, né? Numa vida pós-morte, pós, né, ressurreição, pós alguma coisa. Para o Nietzsche, a humanidade, né, a questão do ser humano, a experiência de ser humano é no agora. Então, por isso, a gente tem que aprender, segundo Nietzsche, a viver a vida de uma forma plena, né? E até mesmo, se for possível, né, se acontecer, a gente tem que viver isso mesmo, né? Amar e ser amado, né? E amar e não ser correspondido, né? E aí não tem problema não. Qualquer coisa a gente toca em uma sofrência, beleza? E segue a vida, porque é isso mesmo. Então, galera, nossa questão alternativa é: até a próxima!